A Alemanha planeja restaurar o serviço militar obrigatório até 2025, segundo o jornal local Der Spiegel. Ao mesmo tempo, o país virou motivo de zombaria dentro da OTAN, depois de conversa confidencial de seus oficiais ser vazada pelos russos. Neste vídeo, eu trago para vocês detalhes de como a Alemanha quer ter, de novo, um poderoso exército. E se você ainda não é inscrito no Gazeta do Mundo, aproveite este segundinho e se inscreva agora mesmo. E também acione o sininho para os próximos vídeos. A iniciativa de serviço militar obrigatório partiu do próprio ministro da Defesa, Boris Pistorius. Ele já ordenou aos seus subalternos a preparar até 1º de abril opções de um serviço militar de grande escala que possa aperfeiçoar a defesa nacional. Atualmente, Pistorius quer estudar o modelo de recrutamento em exercício na Suécia, onde 10% dos estudantes do país entram para o serviço militar. Caso o modelo seja adotado na Alemanha, então, por ano, as Forças Armadas locais receberiam 40 mil novos recrutas. De acordo com o jornal Der Spiegel, esse número é atualmente impossível para a Alemanha. Recentemente, o próprio Pistorius falou da necessidade de recrutar entre 3 e 4 mil cidadãos. Ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde do país diz que a Alemanha deve não só estar pronta para enfrentar pandemias, mas também conflitos armados. Dentro do Ministério da Saúde, já é analisado o trabalho e produtividade dos médicos alemães, que, segundo o órgão, devem estar preparados para atender uma grande quantidade de feridos. Além disso, o país já pensa em como transportar uma grande quantidade de feridos para unidades hospitalares. Parece que a Alemanha já está vislumbrando alguma guerra, mas depois de a imprensa local ter dito no início do ano que o país já tem planos de uma guerra com a Rússia até 2025, a única solução que sobra é criar um grande exército. Para alcançar tal ambição, o governo criou um fundo especial de 107 bilhões de euros que deve elevar os gastos em defesa a 2% do PIB. Ainda em 2022, Berlim já dizia que deveria ter o maior exército tradicional da Europa. Além disso, em fevereiro do ano passado, a Bloomberg havia informado que os Países Baixos se preparam para integrar suas forças terrestres ao contingente do exército alemão. Em particular, a 13ª Brigada Leve passará sob o comando da 10ª Divisão de Tanques da Alemanha. Sendo assim, a fusão das unidades dá sob o controle de Berlim 50 mil militares. Mais tarde, Alemanha, Países Baixos e Polônia assinaram uma declaração da criação de um corredor de transporte de tropas e material bélico que liga o Atlântico com o flanco oriental da OTAN através do território dos 3 países. A iniciativa derruba, em parte, a burocracia que os militares da OTAN sofrem para passar por países da Europa. As ambições alemãs vão além do seu território. Ainda no ano passado, o país anunciou seu objetivo de enviar até 1,6 mil soldados para o Sudão, cuja missão durará até 31 de maio deste ano. O envio das tropas entra em contradição com as leis federais, já que estas estabelecem que o uso das Forças Armadas deve ser só para tarefas de defesa. Em dezembro passado, veio a notícia de que a Alemanha também planeja colocar tropas na Lituânia, um país que faz fronteira
com a Rússia. Ficou acordado o envio do 203º Batalhão de Tanques e do 122º Batalhão de Infantaria com tanques. As tensões em volta da militarização da Alemanha também cresceram depois do vazamento de uma conversa confidencial entre oficiais de alta patente ter sido vazada, onde eles planejavam a coordenação de um ataque contra a Rússia. Embora o assunto gerou turbulência na Alemanha e dúvidas sobre a segurança das comunicações militares do país, os planos de Berlim de fortalecer seu poder bélico estão deixando Moscou em nível de atenção. Existem duas razões que justificam a introdução do serviço militar obrigatório. Em primeiro lugar, isto será feito de início em um ambiente experimental. Se tudo der certo, então o alistamento será mais massivo. Em segundo lugar, o plano pode criar condições para a Alemanha se tornar menos dependente dos Estados Unidos, principalmente em caso de vitória de Donald Trump nas eleições deste ano. Trump tem sido um crítico da OTAN e quer que os parceiros europeus dos Estados Unidos, dentro da aliança, paguem pela proteção prestada pelos norte-americanos. Ainda há uma coisa nisso. O experimento do serviço militar também definirá o que a sociedade pensa sobre isso e o quanto ela está preparada para um hipotético conflito direto com a Rússia no futuro. Atualmente, pesquisas feitas no país mostram que a maioria dos alemães tem um posicionamento pacifista sobre a Rússia e não deseja um conflito com Moscou. Mas, se a situação na Ucrânia se tornar ainda mais tensa, não sabemos como a sociedade alemã poderá reagir. Na elite política alemã, há um sentimento geral de que a ideia de fortalecer as Forças Armadas é positiva. Atualmente, muitos jornais europeus escrevem que os tempos de paz chegaram ao fim. Enquanto isso, há dúvidas de que os valores morais da democracia europeia resistirão aos novos desafios vistos pelos europeus. Fica-se nítido que as elites europeias não querem nem pensar em fazer a paz com os russos e, se possível, vão sacrificar tudo aquilo que eles pregaram por anos, como a Europa da paz, da prosperidade e tudo mais, só para não aceitar uma derrota na Ucrânia. Uma das opções para o recrutamento é aquilo que parece que a Europa tem de sobra: imigrantes, inclusive os que não têm cidadania de algum país europeu. Mas, por outro lado, são justamente estes que não acreditam nas ideias liberais europeias, principalmente de que a Rússia é uma ameaça. Muitos destes imigrantes são cidadãos protetores dos chamados valores tradicionais, mas, por outro lado, eles também podem ser recrutados pelo discurso do patriotismo, da coragem e de que se deve, de qualquer forma, defender o Ocidente, assim como muitos mercenários pensaram quando foram lutar pela Ucrânia. O maior problema para a realização do plano é, sem dúvidas, o orçamento. Além da contratação de novos militares, discute-se o quanto será gasto em salários de funcionários civis a serviço das Forças Armadas. A verdade é que o orçamento estatal alemão é apertado demais. Pesquisas sociológicas apontam que 72% da população da Alemanha vê como positivo economizar em favor das necessidades das Forças Armadas. Isso mostra uma prontidão da população. Por outro lado, não se sabe o quanto isso pesará no bolso dos alemães. De qualquer forma, Pistorius, que tem ganhado popularidade ao ser visto como um homem que quer reerguer o exército alemão, vai ter ainda muito trabalho para poder realizar
tal sonho. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no Gazeta do Mundo e também acionar o sininho para o nosso próximo encontro. Até mais, pessoal!